O Ciro Gomes está procurando apoio, né? Eu que gosto às vezes de falar das músicas que representam os momentos. Na hora que eu vejo o Ciro Gomes nesse desespero, eu lembro de Por Que Não Eu, né? Quando ela cai no sofá, so far away, vem a beça na cabeça e eu que sei. E aí o Ciro vira pro PSDB e fala: você tá nessa, desprezado, procurando candidato, e eu com cara mais lavada digo, por que não? Bom, e o Ciro fala, por que não eu, pro PSDB, assim como ele falou, por que não eu, pro PT, na outra eleição. E o que nós precisamos perceber nesse momento é que o que está acontecendo não é uma coisa isolada, não é só o Ciro Gomes. Essa mudança que está rolando não é uma mudança só do Ciro. O Ciro tem essa triste sina do por que não eu, que obviamente para o Ciro ser o candidato do PSDB, implica no PSDB deixar de lançar um candidato. Então o Ciro vira para o PSDB e fala: por que não eu? Ah, por que não eu? Aí o Dória fala, porque tem eu. É básico, simples assim. Não vai ser o Ciro, o candidato do PSDB, porque o PSDB tem Dória. E aí o DEM fala, por que não? O Ciro vira pro DEM e fala, por que não eu? Ah, por que não eu? E o DEM fala, a gente tem Sérgio Moro. Né? Apesar de que o Maia não gosta do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro mandou prender o sogro do Maia. E então o Ciro virou para o PT em 2018 e falou, por que não eu? E o PT respondeu, porque a gente tem o Haddad. Essa é a realidade. No PDT, o Ciro não tem condições de chegar, obviamente, ao segundo turno. Ele precisa do apoio de algum grupo e ele busca desesperadamente o apoio de algum grupo para chegar ao poder. Mas o que acontece é que eu preciso concordar com o que o Dorval fala. Quanto mais o Ciro vai fazendo essas loucuras, mais o Ciro afunda, porque pro Ciro, e eu faço uma leitura nesse momento da situação do Ciro, mas depois eu vou fazer para vocês uma leitura de como tudo isso indica o fim da esquerda como a gente conhece. E o fim da esquerda não significa necessariamente uma derrota dos candidatos de esquerda, o fim da esquerda significa a derrota da ideologia, porque os candidatos estão simplesmente se adequando. É uma coisa triste de falar, é uma coisa triste para admitir. Eu preciso confessar para vocês que eu não gosto de admitir que estamos vivendo isso, mas é preciso concordar, infelizmente, que nós estamos vivendo esse momento. Um momento no qual a esquerda, como a gente conhece, começa a deixar de existir. Bom, qual que é a triste sina do Ciro? Não adianta para o Ciro falar por que não eu para todo lado, porque o Ciro, ele é um cara que está carimbado como o muda para lá, muda para cá. Esse muda para lá, muda para cá do Ciro é uma coisa que acaba colocando o Ciro como uma pessoa sem credibilidade para todos os grupos. Apesar de que é preciso concordar que o Ciro tem um grupo de eleitores, é preciso respeitar o grupo de eleitores do Ciro, principalmente porque a maioria dos eleitores do Ciro são eleitores progressistas, são pessoas que gostariam de um Ciro fazendo um Brasil próspero e não de um Ciro procurando o PSDB. Vamos cair na real. Os eleitores do Ciro jamais gostariam do Ciro procurando o partido do Aécio. Os eleitores do Ciro gostariam que o Ciro estivesse procurando, obviamente, se aliar a um grupo que não participou da destruição do Brasil. Mas o Ciro, ele parte nesse momento para o grupo do Aécio, ele parte para o clube do Aécio, e quando ele parte para o clube do Aécio, para o clube do Dória, ele mais uma vez procura decepcionar seus eleitores e se decepcionar. Mas a situação do Ciro, ela é uma situação que só preocupa a gente porque o Ciro divide uma parte dos progressistas. O Ciro, ele é... Eu não vou falar que o Ciro é maléfico,
É porque, obviamente, ele está procurando seus interesses da mesma forma como todos os candidatos têm o direito de procurarem seus interesses. É absolutamente normal que um candidato com sonho de ser presidente da República procure alianças. Isso é absolutamente normal. Mas o caráter maléfico do Ciro é porque quando o Ciro fica fazendo essas reviravoltas, ele cria esse racha na esquerda. Esse racha entre os eleitores do Ciro, os eleitores do PT. Eleitores do Ciro acham que o Ciro, na verdade, está sendo prejudicado pelo PT. Eleitores do PT acham que o Ciro está prejudicando o PT e esse racha, infelizmente, ele produz o que a gente viu na cidade de São Paulo, né, que o apoio do Ciro e do PT não foi suficiente para levar os eleitores do Ciro e os eleitores do PT no sentido de votarem contra o Covas ou votarem a favor do Boulos. Seja lá o que for, nós não temos aí, infelizmente, uma definição exata.